Ora bem, muito bom dia. O meu nome é Gonçalo Santos, eu sou o coordenador do programa de doutoramento em Antropologia da Universidade de Coimbra. Bem-vindos a mais uma aula aberta do programa de doutoramento. É um enorme prazer para mim apresentar a nossa convidada de hoje, a Luciane Lopes de Sousa, que é professora na Universidade do Estado de Amazonas, no Brasil. Ela é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora em Zoologia e Ecologia pelo Museu Paraense Emílio Welby e ainda pesquisadora do Programa de Mestrado Académico de Educação em Ciências na Amazónia. Coordena o Programa de Formação de Professores na Educação Básica, o PORFOR, e é também investigadora visitante aqui no Centro de Investigação em Antropologia e Saúde. As suas linhas de pesquisa são vastas, incluindo vários domínios da antropologia biológica, entre os quais a primatologia, mas também a ecologia, a educação ambiental, conservação, métodos de ensino inovadores e divulgação científica. Ela hoje, julgo eu, que vai falar do seu trabalho na frente da educação ambiental, em particular no que diz respeito à conservação de primatas não humanos na Amazónia. Luciane, bem-vinda à Universidade de Coimbra. Muito bom dia a todos, a todas aqui presentes, aqueles também que estão nos assistindo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho no Amazonas, no estado do Amazonas, Brasil. E eu peguei como título Educação Ambiental para a Conservação dos Primatas Amazônicos, porque uma grande parte do que a gente realiza lá no Brasil em prol da conservação dos nossos primatas não humanos. O Gonçalo já me apresentou, mas eu faço questão de dizer que desde a minha graduação eu trabalho e acompanho, monitoro, trabalho com ecologia e comportamento de primatas não humanos quando eu tinha 21 anos de idade. Então a gente já tem uma longa carreira, uma longa jornada trabalhando com ecologia e comportamento, e agora a gente abriu outras frentes de pesquisa também que me deixam muito contente porque já somam com o trabalho de conservação que a gente já vem fazendo há algum tempo no Brasil. E eu pertenço à Universidade do Estado do Amazonas, e nessa foto vocês podem ver a Escola Normal Superior, que é a escola onde eu atuo como professora, como docente. Essa apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre o alicerce da pesquisa, que é a educação ambiental. A segunda parte sobre os primatas da Amazônia e as suas principais ameaças no Brasil e na Amazônia. E, por fim, vou falar de estratégias e planos de ação para conservar os primatas amazônicos. Então, a primeira parte é essa, e eu quero iniciar falando sobre essa grande mulher, que foi a Raquel Carson, quando ela publicou a obra Primavera Silenciosa, em 1962. Foi a primeira obra mundialmente conhecida onde retrata a questão dos poluentes e como eles afetam o meio ambiente, e ela fez duras críticas sobre a questão dos efeitos da Revolução Industrial, e isso abriu frentes para outras críticas, outras obras também que criticaram a mesma situação. Também quero pontuar aqui a Agenda 21, que foi um instrumento como resultado de vários debates, várias discussões da ECO 92, que foi uma conferência mundialmente também conhecida, onde vários governantes de diferentes partes do mundo foram até o Rio de Janeiro discutir a educação ambiental, discutir a sustentabilidade, e a Agenda 21 vem trazendo aí um documento muito importante que traz justamente conceitos, diretrizes, objetivos da educação ambiental para a sustentabilidade a nível mundial.
E aí, falando de educação, todos sabem que a educação é um processo de formação do cidadão, e dentro desse contexto surge a educação ambiental, que é o processo de formação do cidadão ambientalmente consciente. E no Brasil nós temos uma lei que assegura a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Só que o professor ele tem que trabalhar o tema transversal, a educação ambiental como tema transversal na sua sala de aula, na sua aula, associando o conteúdo da sua disciplina com a educação ambiental. Só que nem sempre isso acontece na prática, né? E nós temos essa lei que foi sancionada em 99 e agora, recentemente, em 2024, ela foi alterada para dar um enfoque principal na questão das mudanças climáticas e também na questão da proteção da biodiversidade. Então, em 2024 surgiu essa nova lei no âmbito da Política Nacional da Educação Ambiental no Brasil. Mas como eu falei, leis existem, mas nem sempre na prática elas de fato acontecem e são levadas em consideração. Então, trazendo um pouquinho sobre os princípios básicos da educação ambiental, nós temos 7 princípios, mas eu trouxe 3 aqui principais, que eu acho que é para dar esse enfoque maior. O enfoque, claro, é sustentabilidade, mas o enfoque deve ser também holístico, democrático e participativo. Sem a participação das pessoas é impossível chegar a alcançar os objetivos da educação ambiental. E também deve ser uma abordagem articulada com questões locais, mas também questões regionais e questões globais. E sem deixar de levar em consideração essa pluralidade de ideias, essa pluralidade individual, essa diversidade individual e também cultural dos povos. E aí, falando da educação ambiental, olhando para as relações do homem e o meio ambiente, aí mostra uma foto quando eu iniciei o meu trabalho dentro do projeto chamado Projeto Primatas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é o projeto que eu coordeno. A gente trabalha a educação ambiental justamente dentro do processo contínuo, permanente, gradativo, para poder chegar a alcançar os nossos objetivos, respeitando, claro, sempre a cultura da comunidade que você está atuando, que você está levando as suas ações de educação ambiental. Isso é muito importante, desde o ensino da educação infantil até o nível universitário, onde eu tenho aí mais de 15 alunos envolvidos nessas ações de educação ambiental. Entrando na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os primatas da Amazônia e as ameaças que eles sofrem constantemente. Se a gente for falar da região amazônica, todos sabem a grandiosidade dessa região, né, onde a gente tem aí um tamanho territorial da bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, de 7 milhões de quilômetros quadrados. Nesses 7 milhões, 5 milhões e pouco estão cobertos pela floresta amazônica, né? E essa floresta amazônica, ela tem múltiplos conceitos e também múltiplos contextos. Então a gente olha assim, olhando uma foto, um mapa, a gente pensa que é tudo igual. Não, é tudo igual. A Amazônia é tudo igual. E não é. A gente se engana muito, porque de fato cada região apresenta um contexto diferente que tem que ser levado em consideração quando se trabalha a educação ambiental. E aí eu quero dar um enfoque aqui na questão do estado do Amazonas, né? Vocês estão vendo uma bolinha amarela no centro, Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes. Isso eu quero focar muito bem porque é o local onde eu atuo. A gente sabe que a floresta amazônica é imensa e envolve 9 países da América Latina, mas ela está mais presente, né, grande parte do seu território, no território brasileiro. E nesse território brasileiro nós encontramos grande biodiversidade, né? Então, diversidade biológica, mas também diversidade cultural, diversidade também em desafios, e esses desafios que eu vou trazer aqui para vocês. Então, essas espécies que eu coloquei aqui são espécies que você, chegando na cidade de Manaus, você pode facilmente encontrar. Então, existem diferentes espécies no grupo taxonômico das aves, por exemplo, dos peixes, por exemplo, dos mamíferos também, e dentro dos mamíferos, os primatas. E aí eu vou falar um pouco desse grupo tão incrível que são os primatas. No Brasil, dentro dos
os primatas neotropicais, né, que nós chamamos, os platininos. Nós temos 204 táxons entre espécies e subespécies. Esses táxons pertencem a 5 famílias que estão descritas aí para vocês. Os atelídeos, os pitecídeos, os aotídeos, os cebídeos e os calitriquídeos. Então, na Amazônia, nós temos representantes de todas essas famílias. Então, só para a gente ter uma ideia da diversidade que nós estamos falando aqui. E é claro que recentemente, né, eu não trouxe nenhuma imagem para vocês, mas recentemente já foram descobertas novas espécies, assim, em menos de 5 anos, de primatas no Mato Grosso, por exemplo, que também é um estado que abrange a floresta amazônica. Então vamos falar aqui dessas espécies que são endêmicas, né, que só podem ser encontradas nessas regiões. Os atelídeos, trouxe alguns representantes da Amazônia para vocês conhecerem. São macacos barrigudos, por exemplo, do gênero Lacotrix, macacos aranha do gênero Ateles, macaco guariba, que a gente conhece como guariba ou bugio, que são do gênero Aloata. Esses são os grandes macacos neotropicais, pertencem ao grupo dos grandes macacos. E qual é a característica principal desses grandes macacos? Por terem um tamanho corporal muito grande, por terem ecologicamente uma dieta muito frugívora, eles são grandes dispersores de sementes. Eles se alimentam de muitos frutos e eles levam essas sementes intactas para longe da planta-mãe, facilitando o quê? A germinação das sementes e mantendo a floresta em pé. Né? Então, eles têm um papel ecológico fundamental para a floresta amazônica. Né? Então, esse conhecimento, essa informação, ela precisa chegar a todos, a toda a população. Temos também os pitecídeos, né? Então, os pitecídeos, os paracus, por exemplo, como do gênero Pitécia, o Plectorocebus, que a gente chama de zog-zog, os cuxiús, que a gente chama de quiropodes, né? Do gênero quiropodes, e os acaris, do gênero cacajaus, são endêmicos também da região amazônica, só podem ser encontrados nessa região. Né? Inclusive, o acari foi o que me levou para Manaus, que me levou para Tefé, que é o município no Médio Solimões, que eu tinha uma curiosidade desde a graduação conhecer esse macaco com a cara vermelha, daquele incrível exótico. Então eu cheguei até Manaus e entrei na universidade por conta dele. Né? Então faço pontua essa informação aí para vocês. Bom, e os aotos? Os aotos são os macacos da noite. Né? Os macacos da noite são os únicos macacos noturnos, né? Entre os macacos neotropicais. Então, eles também se alimentam de frutos, também contribuem com a dispersão de sementes. Nós temos os cebídeos, que são um dos mais conhecidos, né? Os macacos de cheiro, do gênero Sabiri, os macacos pregos, do gênero Sapajos e cebos também. Nós temos cebos também na Amazônia, mas eu quis colocar esses como representantes, também são bastante dispersores de sementes, têm um grande potencial para dispersar sementes. E nós chegamos aí no grupo dos calitriquídeos, que são os menores macacos neotropicais, são os pequenininhos, né? Inclusive eu coloquei aí o menor macaco neotropical, que é do gênero Cebuela, o macaco que a gente chama de mico-leãozinho, né? Porque ele tem essa juba no rosto, na parte facial. Coloquei também 2 espécies de saguinos, os saguinos bicolor, que tem esse nome por conta das 2 cores, marrom e branca. E coloquei os saguinos imperator, que tem esse bigode aí, bem exótico também, que lembra um imperador chinês. Né? E o Leontopithecus, eu coloquei de propósito porque ele não pertence à Amazônia, o mico-leão dourado, né, como vocês veem, mas é uma espécie bandeira, né, muito conhecida, mundialmente conhecida, foi quase levada à extinção por conta da destruição da Mata Atlântica. No entanto, eu coloquei ele aqui porque eu vou fazer uma relação com essa espécie, para vocês com essa espécie mais na frente. Né? Ele não pertence à Amazônia, pertence à Mata Atlântica, mas muitos na própria Amazônia se enganam achando que ele é da Amazônia. Por isso que eu coloquei ele aí. Bom, muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção. Né? E aí eu tirei uma lista da IUCN, onde você pode observar
várias espécies, e 2 delas estão na Amazônia, como o zog-zog, que vocês estão vendo aí em cima, e também como o Cervus capori, né, que é o cairara, que a gente chama, popularmente falando. 40% das espécies do Brasil estão ameaçadas de extinção. Bom, mas por que não está aí o nosso Saguinus bicolor? Bom, ele ainda não está aí porque ele não é considerado entre a lista dos mais ameaçados, mas está na lista dos 25 mais ameaçados macacos do mundo. Então, eu trago para vocês as ameaças principais, quais são os fatores que estão destruindo o lar desses macacos, desses primatas. Bom, desmatamento, queimada, né, são fatores bem conhecidos que destroem o ambiente, destroem o lar e o hábitat natural dessas espécies. Expansão urbana, principalmente perto das capitais. A caça predatória ainda existe, né, e com muita intensidade em alguns municípios. E o tráfico de animais, inclusive para pegar esses macacos, para tê-los como espécie de estimação, animal de estimação. Bom, quando você olha para esses fatores, obviamente esses fatores provocam algo maior, que é a fragmentação de área, né? Então, essa floresta que era contínua é reduzida em pequenos fragmentos de floresta, que nessa questão, na Amazônia, é muito importante frisar aqui, porque a gente vai falar da cidade de Manaus daqui a pouquinho, né? Então, o que acontece? Aumenta a pressão nesses pequenos fragmentos, hábitats que a gente chama hábitats remanescentes, aumentando com isso o desmatamento e as queimadas, aumentando também com isso a questão da urbanização. Além da grilagem, além do extrativismo insustentável e além do aumento da caça, porque abre-se caminhos, lembra daquela espinha de peixe? Abre-se caminhos para que as pessoas entrem em lugares que antigamente eram inacessíveis, né? Então aumenta a pressão sobre essas espécies. E aí eu trago para vocês a realidade do sagui, que a gente chama sagui, sauim de coleira ou sauim de Manaus, que é o Saguinus bicolor, né? E aí o nosso projeto, chamado Projeto Primatas, aí está o nosso site no Instagram. Quem quiser também acompanhar nossas atividades, está tudo lá. A gente pegou o sauim de coleira como uma espécie bandeira para a gente levantar a educação ambiental na cidade de Manaus e levar a informação para as pessoas, para a população, e sensibilizar a população sobre a causa do sauim, e não só o sauim, mas toda a biodiversidade da Amazônia. E por que essa espécie está tão ameaçada? Se vocês olharem esse mapa com a área de distribuição do sauim de coleira, vocês vão entender. A distribuição do sauim de coleira, ele é endêmico, ou seja, ele só pode ser encontrado em Manaus, Rio Preto da Eva e Taquatiara, que são 3 municípios do Amazonas. Dentro da cidade de Manaus, ele está exatamente na cidade de Manaus. A distribuição dele está exatamente no centro urbano de Manaus. E esse é o grande desafio, né? Porque você anda pela cidade de Manaus, você encontra o sauim de coleira, né? Então, daí vocês entendem por que ele começou a ficar criticamente ameaçado de extinção, né? E aí, devido a essa situação do sauim de coleira, se criou um PAN para o sauim de coleira. O que é o PAN? O PAN é o Plano de Ação Nacional para a Conservação dessa espécie. E aí, na década de 90, o governo brasileiro começou a se preocupar em arranjar estratégias de conservação ex situ, fora do ambiente natural da espécie. E aí entrou em contato com a Universidade do Rio de Janeiro. A Universidade do Rio de Janeiro entrou em contato com outras instituições de fora do Brasil e começaram a articular o envio de indivíduos para outros países. E o sauim de coleira tem aqui na Europa, na França, na Alemanha, em Portugal, né? No Jardim Zoológico de Lisboa, tem 8 indivíduos. Essa é uma informação de 2017 do PAN. Quem conhece o Zoológico de Lisboa talvez possa me dar informação se já viu o sauim de coleira nesse zoológico. Mas tem 8 indivíduos, 3 machos adultos, 3 fêmeas adultas e 2 filhotes. Tá? Mas foi primeiramente para o Zoológico de Jersey, no Reino Unido.
E aí vocês veem no gráfico a evolução do plantel do saúde de coleira, né? Com alguns picos de altas taxas de mortalidade. Por quê? Porque várias patologias começaram a surgir e começaram a matar esses indivíduos, né? E principalmente no zoológico de Jersey. E aí, claro, as instituições começaram a encontrar estratégias para sistematicamente tratar essas patologias. Aí começou a diminuir a mortalidade e esses infantes começaram a sobreviver. A taxa de sobrevivência começou a aumentar. Hoje nós temos 149 indivíduos nos zoológicos da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, somando todos, tá? E sendo que é um número bem maior do que nós temos nos zoológicos do Brasil, que é em torno de 40 indivíduos. Inclusive um estava com uma patologia, um vírus muito perigoso e tiveram que fazer a eutanásia nele recentemente. Então, só para vocês entenderem a situação do sauim. A situação do sauim na cidade de Manaus, em pequenos fragmentos urbanos da cidade. Nós temos, claro, ainda uma cidade que preserva as áreas verdes, né? Em contrapartida com outras capitais que nós conhecemos no Brasil. Você vê a grande diferença. Manaus ainda preserva a área verde. No entanto, existem vários riscos para o sauim na cidade de Manaus. E ele enfrenta diariamente, muitas vezes sem a população conhecer quem é ele. Eu vou mostrar isso para vocês. Onde você pode encontrar o sauim de coleira? Na cidade de Manaus. Você pode encontrar o sauim de coleira atropelado. Você pode encontrar o sauim de coleira eletrocutado. Você pode encontrar o sauim de coleira criado como pet. Essa aqui, por exemplo, chamava Madonna. Você pode encontrar o sauim de coleira no telhado das casas. Facilmente, né? Então ele está sobrevivendo. Mas qual é a vantagem dessa espécie? A vantagem dessa espécie é que ela é tolerante ecologicamente. Ela consegue sobreviver muito bem em ambientes antropizados, né? Então ele tem essa característica e com isso ele está conseguindo sobreviver, né? Porque são vários desafios. E nós recebemos vídeos dos moradores da cidade de Manaus. Vocês estão vendo aí o sauim de coleira passando uma fiação elétrica da cidade de Manaus, num dos bairros de Manaus. Um grupo do outro lado, um grupo sendo alimentado pelo morador com banana. Eles chegam muito perto das pessoas, né? Então essa coexistência é muito forte entre o sauim e as pessoas dos bairros de Manaus. E eles nos informam, eles mandam para a gente essas informações. Além disso, nós temos uma outra ameaça inusitada, mas que já tem vários estudos aí sobre isso, que é a região de simpatria com uma espécie congenérica, que é o Saguinus midas, que é o sagui das mãos douradas, que é esse cara aí do lado do sauim de coleira, né? Então, na área de distribuição, nos limites da área de distribuição, eles estão se encontrando. E evidências fortes dizem que estão hibridizando, surgindo híbridos. E isso é uma ameaça para a conservação do Saguinus bicolor, né? Então, é outra ameaça que ele vem sofrendo também. Então, mostrando para vocês a linha do tempo, das ações e dos esforços que várias instituições têm feito para salvar o sauim de coleira, nós temos aí, quero pontuar e também fazer uma homenagem ao meu ex-orientador, Dr. Márcio Aires, um grande conservacionista da Amazônia, que criou a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Iamanã. Na década de 80 e 90, Dr. Márcio Aires estudou o sauim de coleira com a Silvia Egler. E aí começou a dar luz às questões do sauim de coleira, que ele estava extremamente ameaçado, uma área de distribuição muito desafiadora, que é a cidade de Manaus. Em 2000, o governo federal começou a criar comitês internacionais de manejo e conservação dos primatas amazônicos com foco no sauim de coleira. Em 2002, o Dr. Marcelo Gordo, da UFAM, da Federal do Amazonas, criou o projeto Sauim de Coleira e tem trabalhado com sauim de coleira desde essa época, na Universidade Federal do Amazonas. Em 2011, se fundou o PAN Sauim de Coleira pelo governo federal, não só do sauim de coleira, mas de todas as outras espécies ameaçadas no Brasil.
E a UEA, em 2018, entrou com o nosso projeto Primatas no PAN Saúde de Coleira. Em 2021, nós lançamos um livro chamado Espaço Primatas, Educando em Prol dos Macacos Amazônicos, com foco no saúde de coleira. E a gente trabalha esse livro que vocês estão vendo aí nas escolas, né? Em 2024, com o apoio da doutora Catarina Casanova, nós iniciamos um estudo em etnoprimatologia, porque não existia estudos em etnoprimatologia voltados para a questão do saúde de coleira em Manaus. E a gente iniciou no ano passado. Vocês estão vendo aí um mapa de distribuição, agora com um foco maior, do saúde de coleira, né? Que existe um corredor ecológico, mas esse corredor ecológico muitas vezes não é aceito pelos próprios moradores locais. Recentemente, acho que ano passado, teve o ato de criação de uma reserva no município de Itacoatiara, e logo depois nós vimos pessoas discutindo que não era para se criar reserva nenhuma no município de Itacoatiara, que a população não queria isso. Então vejam que, embora a espécie seja extremamente, criticamente ameaçada de extinção, esteja correndo muito risco da população não ser viável no futuro e daqui a algumas décadas ela desapareça. Mesmo assim, as pessoas ainda não estão conscientes disso, né? Em Itacoatiara, eles não aceitaram a criação dessa reserva, embora o governo federal tenha assinado o decreto. E aqui eu mostro para vocês um mapa com os fragmentos urbanos da cidade de Manaus, pontuando aí o fragmento urbano do Parque Municipal do Mindu, que está circundado em verde. Não sei se dá para vocês perceberem ali no centro do mapa. Tem sim uma área maior, um verde maior, que é a APA do Adolfo Duque, mais acima. Tem também a APA do Tarumã, mais acima. Mas nos fragmentos urbanos de Manaus, as reservas, os fragmentos são bem pequenos, circundados por casas, por todos os lados, sem muitas vezes nenhuma conexão. E aí, para onde o salminho que existe nesses fragmentos vai migrar? Para a rua, ou para a rede elétrica. Né? E aí, focando o Parque Municipal do Mindu, que foi o nosso primeiro alvo de estudo para os estudos etnoprimatológicos, nós temos aí um fragmento florestal do Mindu com cerca de mais ou menos 40 a 41 hectares. Vocês estão vendo aí que o entorno todo são casas, escolas, lojas, comércio. E nós trabalhamos com essa população em torno do Parque do Mindu, né? Fazendo entrevistas com os moradores do parque para saber se eles conheciam a realidade, como é que eles percebiam eles estarem tão perto de um fragmento de uma espécie criticamente ameaçada de extinção. E aí eu vou mostrar para vocês alguns resultados sobre isso. Mas existem outras unidades de conservação em Manaus que o salminho de coleira reside? Sim, existem. Existem 21 unidades de conservação na área urbana de Manaus, que são essas, inclusive o Parque Municipal do Mindu, que eu acabei de mostrar. São 12 unidades de conservação na área urbana e também 9 unidades de conservação na área rural do município de Manaus, da cidade de Manaus, e uma delas nós já desenvolvemos trabalho, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Né? Nós já levamos ações de educação ambiental para essa Reserva de Desenvolvimento Sustentável. E o salminho de coleira existe em todas elas. Mas será que ele está protegido? Já que é uma unidade de conservação, ele deveria estar protegido, certo? Mas a gente se engana, ele não está protegido. Vejam vários riscos que ele sofre com as ações humanas, né? Devido às ações humanas. Desmatamento para a agricultura, desmatamento na área onde deveria ser um corredor ecológico para o salminho, invasões, supressão total da vegetação às margens dos igarapés, construção de condomínios, prédios enormes perto dos fragmentos urbanos onde o salminho de coleira existe, retirada da mata ciliar, enfim, vários problemas nessas unidades de conservação já foram identificados. E aí existem pesquisas com o salminho de coleira? Claro, eu mostrei para vocês que desde 2001, 2002, as pesquisas estão acontecendo de forma até sistemática para verificar a viabilidade populacional. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo o salminho de coleira capturado depois que o fragmento florestal que ele residia foi totalmente derrubado.
né? Ele foi capturado para tentar salvar, levar para outro fragmento ou levar para o Cepas. Nós temos aí os estudos que o professor Marcelo Gordo faz, né, de captura do sauim, coloca o colar, tenta monitorar essas populações para acompanhar os grupos nesses fragmentos. Isso existe de fato. No entanto, a gente também se encontra com uma realidade muito comum no estado do Amazonas, que eu vivenciei e coordenei um projeto lá em Tabatinga, no Alto Solimões, com meu aluno Davi, e ele me forneceu essas fotos aqui, né? Que são macacos sendo criados como pets, como animais de estimação, né? Então, vocês estão vendo aí o zogue-zogue no colo de uma criança, o mico-leãozinho, o parauacu sendo criados como pets. Isso acontece com o sauim de coleiro também, e todas as outras espécies, que eu vou mostrar outras fotos aqui para vocês. Então, como lidar com todas essas situações, todos esses desafios para a conservação dos primatas? Então, nós estamos trazendo aqui para vocês algumas estratégias e planos de ação para a conservação dos nossos primatas amazônicos. Então, o Projeto Primatas da OEA trabalha com pesquisa, extensão e divulgação científica, né? Então, nós dentro da pesquisa trabalhamos e coordenamos e orientamos alunos não só das ciências biológicas, mas alunos de pedagogia, alunos de letras, matemática, já fizeram parte do nosso grupo de pesquisa. Então, trabalhamos com ecologia, comportamento e agora essa linha de pesquisa mais recente, a etnoprimatologia. Trabalhamos com extensão e trabalhamos também com divulgação científica. E falando mais da etnoprimatologia, essa é uma abordagem bem interessante, que nos permite avaliar de forma mais eficaz essas ecologias complexas nas áreas onde coexistem primatas humanos e não humanos. A gente precisa fazer com que essa coexistência seja harmoniosa e não desastrosa, né? Não conflituosa. Então, a etnoprimatologia ela serve como um instrumento eficaz para essa realidade, que no Amazonas é muito frequente. Como vocês estão vendo aí, o macaco de cheiro no colo de uma pessoa, né? Então, nós temos vários registros sobre isso. E aqui, ó, um macaco barrigudo na rede com os cachorros, né? Isso também é muito comum. Se você for visitar comunidades ribeirinhas tradicionais, é muito comum você ver macacos sendo criados como pet. Eles caçam a mãe, que é maior, muitas vezes é maior, comem a mãe, muitas vezes, e ficam com os filhotes criados como animais de estimação. Tá? Então, a etnoprimatologia, de fato, precisa acontecer. Precisa ser realizada nessas comunidades para a gente entender como é que eles percebem essa coexistência dos primatas, dos macacos, né, na floresta, mas também por que eles acham bom criar um macaco, é como se fosse um cachorro, né, e perceber isso de uma forma mais profunda. Eu acho que a gente consegue também, após isso, traçar estratégias de conservação melhores. E essa abordagem multidisciplinar da etnoprimatologia é muito interessante, porque ela alia, né, a antropologia, a primatologia e a conservação ambiental, né? E aí no Brasil existem trabalhos de etnoprimatologia, existe um grupo muito forte no Nordeste, na Mata Atlântica, que é o grupo liderado pela Carla Castro, que trabalha com os sapajos flávios, que é o macaco prego galego. Ele também é criticamente ameaçado de extinção, está em período de extinção, e ela trabalha a percepção ambiental das comunidades da Mata Atlântica sobre essas espécies que estão aí, como o calitriquídeo, o sauim, que vocês estão vendo, que é o sauim do Nordeste, né? E também o bugio, que existe lá na Mata Atlântica. Bom, mas no Amazonas tem trabalhos? A gente está começando agora. Né? Nós já iniciamos um trabalho na comunidade São Sebastião, na Boa Vista do Ramos. Aqui vocês estão vendo o mapa para localizar essa comunidade. Tá? Nessa comunidade nós não encontramos dos 20 moradores que nós fizemos entrevistas, nenhum morador com macacos como pet, criados como pet, não. Mas eu vou mostrar uma outra questão para vocês. Mas em Olinda, que é outro município do estado do Amazonas, nós encontramos sim macacos criados como pet, como animais de estimação. E a gente está fazendo entrevistas com esses moradores, com esses comunitários,
E aí mostra nessa foto, né, eu entrevistando um senhor da comunidade e através de questionários face a face a gente consegue conversar com eles e obter essas informações. E aí do lado mostra uma casa. Por que eu coloquei essa foto? Porque no quintal dessa casa mora um grupo de bugio, de guaribas, macacos do gênero Aloata, que dificilmente têm contato com a população, mas nessa casa eles alimentam esses macacos. Né? A gente não conseguiu registrar isso, mas eles alimentam, eles vivem na natureza, mas vão lá para se alimentar. E a moradora alimenta o tempo todo esses macacos, e todos da comunidade sabem disso, porque a gente recebeu essa informação através dos questionários. Nova Olinda do Norte, nunca foi feito trabalho nenhum com etnoprimatologia e com primatas em Nova Olinda do Norte. Inclusive, nós vamos começar com mico crisoleucos, que é um calitriquídeo lindo, maravilhoso, um trabalho de ecologia e comportamento lá. Mas nós iniciamos o trabalho de etnoprimatologia com a nossa aluna Poliana, que está aí de chapéu, vocês podem ver. Ela está conversando com os moradores de 3 comunidades e nós já encontramos registros de macacos criados como animais de estimação, como o Lagotrix, né, que é o macaco barrigudo, o Saimiri, que é o macaco de cheiro, até junto com os cachorros. E essas interações são bem interessantes e intrigantes também, porque esses macacos eles são grandes, maiores do que naturalmente eles seriam, porque eles dão comida como frango para os macacos. E a gente vai ter mais informações daqui a pouco, a gente está só começando esse estudo. Também iniciamos um estudo no Parque Municipal do Mindu, em 2024. Aqui eu estou entrevistando uma senhora com a minha aluna Evelyn, a minha aluna Trícia está dando continuidade a esse trabalho, porque a gente quer saber a percepção dos visitantes sobre o salão de coleira do Parque do Mindu. E por que nós queremos saber? Porque desde 2024, após a pandemia, nós começamos a perceber que o salão de coleira estava desaparecendo do Parque do Mindu. Nós já estávamos, antes da pandemia, monitorando esses grupos. Eram 2 grupos, um com 8 indivíduos e outro com 5 indivíduos. A gente não via mais eles. Após a pandemia, a gente não via mais eles. Eles começaram a aparecer quando pessoas do parque estavam alimentando eles com mamão, dando mamão, dando banana. Nós registramos isso e no finalzinho de 2024, eu mesma presenciei um outro visitante entrando com um cacho de banana e chamando eles com som e dando a banana para eles. Todo o grupo veio comer a banana. Está aqui o registro. Eles estavam comendo a banana, devoraram o cacho de banana inteiro. Isso traz um risco danado para essas espécies, que já é criticamente ameaçada de extinção, esse contato direto com os seres humanos. E o visitante falou assim, o que tem? É só banana. Né? Mas o risco, o contato, pode levar patógenos para esse grupo e de repente essa sensação, essa percepção de que esse grupo estava desaparecendo do Parque do Mindu é justamente porque eles estão tendo mais contatos com os humanos. E aí nós sentimos a necessidade de aplicar questionários e também conversar um pouco mais com os visitantes e com os moradores do parque. Então nós temos 105 questionários, entrevistas com esses visitantes e com os moradores também em torno do parque, e nós tiramos uma amostra aleatória. E aí o Parque do Mindu, né, como eu já mostrei para vocês uma imagem dele, em torno tudo casa, não tem quase corredor para esses macacos saírem do parque. E nós encontramos, inclusive, antes da pandemia, um macaco atropelado na rua lateral do Parque do Mindu. Né? Então vejo como é arriscado para eles essa sobrevivência dentro do parque. E nós mostramos aqui um instrumento de coleta de dados, que foi o questionário que nós aplicamos, com várias fotos, para a gente também obter informações na escala sociozoológica, mostrando espécies que não são da região, né, como uma forma de controle também dos nossos dados. E eu trouxe, claro, só um pouquinho dos resultados desse trabalho, que não dá tempo de mostrar tudo. Né? Com os visitantes nós perguntamos, você conhece alguma espécie ameaçada de extinção? 37% disseram que sim, que conhecem e indicaram o salão de coleira como uma espécie ameaçada de extinção. No entanto,
ainda 21% disseram que não conhecem nenhuma espécie ameaçada de extinção e outros apontaram outras espécies que não estão ameaçadas, né? Ou seja, ainda falta informação para a população de Manaus. Também perguntamos, você já viu saúde de coleira aqui ou em qualquer lugar da cidade? 61% disseram que já viram saúde de coleira e 39% disseram que nunca viram saúde de coleira. E é um parque que tem a foto do saúde de coleira bem grande na frente. Perguntamos com os moradores também, você sabe qual é a espécie símbolo da cidade de Manaus? E dos 105 moradores entrevistados, 51% disseram que sim, que sabem. Mas 49% disseram que não sabem qual é, né, a espécie símbolo da cidade de Manaus. E dentre essas que disseram que sim, que sabem, apontaram uma espécie totalmente inusitada, que é o mico-leão dourado. Acredita, foi verdade. Né? Ou seja, não sabem. Então essa porcentagem de não saber quem é a espécie vai aumentar muito na nossa análise. Também perguntamos para os moradores do parque, você já viu saúde de coleira perto da sua casa? E eles responderam 41%, nunca vi. 38% deixei de ver eles há muitos anos. 10% disseram de vez em quando. E 10% com bastante frequência. Aí 2 a 3 vezes por dia. E a gente vai verificar se esses que disseram com muita frequência são aqueles que moram mais próximos do parque. De repente é isso que está acontecendo. Mas grande parte não viu ou já deixou de ver há muito tempo. E aí eu trago uma reflexão da doutora Catarina Casanova, 2012. Né? Se a gente quer elaborar planos de conservação, a gente precisa saber a percepção dos moradores daquele local sobre a biodiversidade, sobre as espécies que residem no local, para que esses planos de conservação sejam de fato eficientes e viáveis. Então isso cabe para todos. A gente vai entrar agora um pouquinho na extensão, né? Na extensão universitária, que é um foco muito forte do nosso trabalho. Eu já orientei mais de 80 alunos na extensão, de vários cursos de graduação, licenciatura, biologia, geografia, matemática, letras, pedagogia. Durante 7 anos a gente desenvolve extensão com foco na educação ambiental e na conservação dos primatas. Já passamos por 26 escolas da cidade de Manaus e em 7 espaços não formais, como parques, zoológicos, praças e outros ambientes não formais. E aqui no mapa vocês podem ver a nossa atuação. Os pontos azuis são as escolas que a gente já foi e levou as nossas ações de educação ambiental. Os pontos verdes são os espaços não formais, que também nós levamos nossas ações de educação ambiental com foco na conservação do saúde de coleira. Um dos espaços não formais é o Bosque da Ciência, que é gerenciado pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e nesse bosque tem o macaco de cheiro solto, mais de 30 indivíduos soltos nesse bosque, junto com o saúde de coleira, junto com o paralacu e junto com o macaco da noite. Esses nossos amiguinhos aí, eles estão invadindo as escolas pedindo merenda das crianças, nas escolas do lado. E a gente está indo nas escolas para tentar também fazer um trabalho de educação ambiental para não ter problemas mais graves e conflituosos com os macacos de cheiro invasores. Nós construímos, eu e minha equipe, de mais de 15 alunos hoje, nós construímos jogos educativos lúdicos, nós trabalhamos com ludicidade, para que a gente envolva e faça que esses jogos sejam mais atrativos, essas informações sejam mais atrativas às crianças. Então nós criamos o tapete do conhecimento, que vocês estão vendo aí, as pinturas no papel, pinturas faciais também nós fazemos nesses espaços educativos. A gente criou um jogo chamado Que Come o Sauim, para orientar as pessoas que naturalmente o sauim come e o que não deve ser dado para o sauim de coleira, pipoca, sorvete, pirulito, né? Que são coisas que as crianças gostam e muitas vezes elas recebem e querem dar para o macaco, no ambiente natural. Né? E a gente está levando essas informações. Esse é o nosso espaço digital. Nós usamos a tecnologia digital também nos nossos espaços educativos.
Nós trabalhamos com óculos 3D, porque muitas vezes a criança nunca viu o salto de coleira, então ela consegue ver, porque a gente coloca um vídeo para ela assistir a imagem do salto de coleira e ela aprende sobre ecologia e comportamento do salto de coleira através do óculos 3D. Nós trabalhamos também com um jogo chamado Conecta Sauim, que é um jogo de tabuleiro virtual criado originalmente pelo nosso grupo, onde as crianças vão brincando e pulando as casas e contando as realidades e desafios do salto de coleira na cidade de Manaus. Então vence quem chegar primeiro, então é uma competição saudável e também muito educativa, né? Porque aí a gente também ensina o que é a importância dos corredores ecológicos para as crianças nesses espaços. Trabalhamos também com jogos digitais, como esse Chico Adventure, onde as crianças vão também avançando os níveis de complexidade do jogo, e aí vão acumulando pontos e elas acham super divertido e a gente vai educando dentro dessa brincadeira, né? Tem o jogo de tabuleiro que nós criamos também e tem um espaço que a gente chamou de Oficina HQs. O que é a Oficina HQs? É o espaço de criação de histórias em quadrinho. Então nós damos uma palestra para as crianças, falamos da conservação da biodiversidade, entregamos o papel e orientamos para que elas possam construir as suas próprias histórias. Então, a partir daí, surgiram histórias incríveis que, inclusive, são inspiradoras para a gente. A gente vai construir um novo livro a partir das histórias que as crianças nos contaram. E aí também tem um espaço de palestras e quiz, né? Também bem educativo. E aqui eu trouxe uma das histórias que as crianças nos contaram, que nos inspirou a fazer um novo livro. O Sauim e seus amigos na Floresta Viva é um título provisório, né? Onde vocês estão vendo aí o que a história que a criança nos contou e a gente transpôs para uma arte que vai para o nosso livro, né? E nós estamos aí vendo um tribunal onde a onça é o juiz e o humano está no meio, no centro do tribunal sendo julgado. E você tem o sauim de coleira, o boto, a onça e vários outros animais em volta nesse julgamento. E o juiz fala assim: pelos crimes de tráfico, desmatamento, poluição das águas e morte, eu lhe considero humano. E aí o humano aparece chorando, dizendo: por que eu fiz isso? Então vejam a criatividade dessa criança após o espaço educativo que ela nos contou. E isso vai para o nosso livro. Além disso, nós também trabalhamos com ciência cidadã. Nós construímos, aliás, um grupo de alunos que também tem essa afinidade de construir, de trabalhar a tecnologia, construiu um aplicativo, onde, ao baixar esse aplicativo no seu Android, no telemóvel, né, você pode ter ali contato com a equipe, com a coordenação diretamente. Se eu vejo um primata ameaçado, morto, em qualquer situação, eu posso fazer o registro e mandar via aplicativo para a gente. Então, a população ela se torna protagonista do processo de conservação. Ela não está só passivo, mas ativo no processo de conservação. Então, a gente tem aí um banco de dados de informações de vários primatas na cidade de Manaus, porque a população nos informa através do aplicativo chamado Macaqueiro Urbano. E também criamos um só para o Sauim, só para o Parque do Mindu, chamado Sauim Snap. Então, a pessoa pode, ao visitar o Parque do Mindu, viu o sauim de coleira, apontou o QR Code da câmera naquele banner que nós distribuímos no parque, e ela pode nos informar aonde ela encontrou o sauim de coleira. E aí nós temos o registro, um dos registros do grupo de sauim de coleira no Parque do Mindu, ou seja, a população já está começando a dar um retorno e participar um pouco mais do processo de conservação do sauim. E eu não poderia deixar de falar da nossa corrida Sauim de Coleira, que é realmente um evento que tomou uma dimensão muito grande. Ela foi bem conhecida a nível de Brasil, né? E agora eu estou apresentando para vocês. Então, nós criamos um evento esportivo que une 3 pilares importantes da sociedade: educação, saúde e meio ambiente. Então, com o apoio do Edmaci, que é da coordenação dessa corrida que está aqui, nós criamos a corrida e nós envolvemos toda a sociedade para a causa do sauim. Então, na primeira versão, que foi em 2023, nós tivemos a participação de mais de 1.000 pessoas
envolvidas na corrida. Atletas, pessoas que nem conheciam saúde de coleira. Vocês vão ver. E aqui, nós realizamos a corrida no ano passado, no dia 24 de outubro, no dia do aniversário de Manaus, no dia do Saúde de Coleira. Porque em 2015, o Saúde de Coleira foi decretado o símbolo da cidade de Manaus. Então, o aniversário dele é no dia do aniversário da cidade. Nós fizemos a corrida nesse dia. Nós envolvemos mais de 3.500 pessoas nos dois eventos. E nós perguntamos a essas pessoas no ato da inscrição. Nós fizemos 3 perguntas. 1.043 pessoas responderam. Foram bem mais participantes, mas 1.043 responderam. Você conhece qual animal que é símbolo da cidade de Manaus? Estamos se inscrevendo na corrida do Saúde de Coleira, 22% disseram que não conhecem. Você sabe o que pode acontecer se o Saúde de Coleira for extinto? 43% disseram que não sabem. E nós perguntamos o que você pode fazer para contribuir para a conservação e preservação do Saúde de Coleira. É claro que 52% ou mais de 52% disseram ajudar na preservação, na conservação, apoiar ações de educação ambiental. Mas, pasme, teve muita gente que não soube responder, disse que é para orar por ele, né? Que vai orar por ele, que vai frear se caso encontrar um Saúde de Coleira na rua. Disse que não vai fazer nada, que vai ficar na casa dele, não vai fazer nada. Outros disseram, eu vou ajudar financeiramente, eu vou apoiar a criação de unidade de conservação. Outros disseram apoiar eventos como este, né? Mas muitos deram até respostas sem sentido, só vou responder qualquer coisa aqui e vou passar. Então vejam como a população de Manaus ainda precisa ser sensibilizada. E aí eu trouxe, claro, para vocês, quis trazer um pouquinho do que foi. Essa é a primeira e essa é a segunda. Internet. Um pouquinho, né, para vocês verem como é que foi movimentado esses dias na cidade de Manaus e a participação de grande parte da população. E é importante dizer também que não é só ir correr. Nós temos um espaço educativo para aquelas famílias que nem todo mundo corre, né, mas quer levar seus filhos. Então eles estavam lá, a gente estava no espaço educativo ensinando muitas coisas sobre o Saúde de Coleira. E, claro, para finalizar, a divulgação científica. Né? Nós fazemos divulgação científica desde a época da pandemia. Nós temos um canal do YouTube, Projeto Primatas da UEA, quem quiser assistir às nossas lives, os nossos eventos. Teve o Simpósio Amazônico de Biodiversidade e Conservação. Nós temos uma página no Facebook, nós temos uma página no Instagram, onde a gente também publica e faz educação ambiental via redes sociais, com séries. Tipo, Vida de Primata, Dica de Leitura, Primata News, O Que Mico é Esse? E também adotamos e aderimos campanhas da Sociedade Brasileira de Primatologia, né, como O Macaco Não é Pet, por exemplo. E aí eu trago uma frase também que fala desse livro que eu achei maravilhoso, Princípios e Práticas de um Ecossistema Sustentável, uma cidade, né, sustentável, que é a questão do empoderamento e participação. Sem a participação, o empoderamento e a sensibilização das pessoas, não dá para fazer educação ambiental, não dá para chegar no objetivo da educação ambiental, que é ter uma conservação, que é ter uma vida mais sustentável. Então, as pessoas têm o direito de serem envolvidas em decisões que as afetam. Eu achei essa frase bem interessante. E aí, eu tenho aí algumas propostas, né, para quem quiser trabalhar educação ambiental, para quem trabalha educação ambiental, que os nossos desafios são muitos, então a gente precisa ainda muito avançar. Mas criar centros de educação ambiental, por exemplo, nos parques urbanos, seria interessante que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também levantasse essa bandeira, né, entendesse que isso é importante e fizesse parcerias com as universidades para que isso possa acontecer. Capacitar os agentes ambientais voluntários também, né, se puder ser remunerado, ótimo. Mas se não, sensibilizar os próprios moradores locais para que eles sejam agentes comunitários participativos. E elaborar diretrizes básicas para a educação ambiental,
também com foco no PAN do Saúde Coleira, é uma das nossas intenções. Aliar a educação ambiental em diferentes modalidades de estratégia, eu acho que é a melhor estratégia, né? Então eu trago isso, né? Uma prática multimodal. Ir nas escolas, ir nos espaços não formais como os parques, fazer a divulgação científica, fazer a ciência cidadã e também aplicar aos estudos etnoprimatológicos para que a gente possa chegar de fato à conservação da biodiversidade, especialmente no Amazonas. E termino com essa frase: as espécies precisam de nossas ações hoje, para que a gente tenha a presença delas no futuro. Muito obrigada a todos que nos ouviram até esse momento.